Minha dúvida é referente a, tipo Uhum. assim, na primeira questão, na primeira questão alternativa A, tá perguntando se B tá na imagem de A, então vai dar certo. Só que, tipo assim, como é que eu provaria? Já que isso daí é tipo, é como se fosse tipo o básico, já que a imagem de A é o que A consegue transformar. Multiplicando A por alguma coisa, sempre vai estar alguma coisa, esse resultado sempre vai estar na imagem de A. Aí como é que eu poderia provar isso? Tá, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Fiquei em dúvida nessa parte, porque é tipo esqueci, é tipo o que significa. Aí teria que, tipo, explicar o significado. Eu não entendi. Tá, deixa eu só. Tô entrando aqui, não. Pelo tablet também. Ô Cristiano, seu microfone tá desligado. Tá, acho que agora. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ok. Tá, perfeito. Que tava em dois lugares ao mesmo tempo. Tá, então. Só comecei recapitulando aqui o que é a questão, né? Tem uma matriz A, um X que pertence ao Rm e um B que pertence ao Rn. E aí eu tenho um sistema X igual a B. E o que ele está dizendo é o seguinte. Primeiro item é provar que a equação tem solução. O sistema, né, tem solução. Se só se B pertence à imagem de A. Aí então a gente vai começar relembrando qual é a imagem de A. Então eu tenho a minha matriz. Aqui de novo, blá blá blá. A M1 e assim
por diante até eu ter a minha N. Então, a gente sabe que, por definição, é o espaço coluna da matriz, certo? É o espaço que é gerado pela combinação linear das colunas. Então, se eu chamar aqui de asa 1, que seria essa primeira coluna aqui, e assim por diante. Então, eu tenho esse conjunto de vetores aqui. E aí, a gente viu que, dado que eu tenho um conjunto de vetores, eu gero um espaço vetorial tem um espaço que é gerado por esses vetores. Então, tem esse conjunto aqui, que eu vou chamar de V. E aí, o espaço gerado por V vai ser a imagem de A. E aí, o que a gente está tentando provar são duas implicações, né? Então, a equação tem solução se só se B está na imagem de A. Então, B está na imagem de A é o mesmo que dizer que eu consigo escrever B. Então, isso daqui não é igual a dizer que eu consigo escrever B como uma combinação linear desses vetores, né? Então, vai ser um certo lambda 1 vezes esse vetor aqui. E assim sucessivamente. Aqui é meio que você aplicar a definição, né? Mas essa daí é a minha dúvida. Tipo assim, como é que eu iria aplicar a definição, já que é algo que é tipo uma regra. Eu teria que explicar a regra, como é que é? Então, vamos ver aqui. Essa primeira parte, eu acho que aqui a gente poderia entender como sendo a volta, né? Então, eu estou dizendo que B está na imagem de A, e aí a imagem a gente sabe que é o conjunto gerado pelas colunas. Então, necessariamente, isso está implicando o que eu estou dizendo, né? Então, B está na imagem de A, significa que eu consigo escrever B como uma combinação linear dos vetores de A. E aí, se eu consigo escrever B como combinação, então, no caso aqui, eu vou ter uma combinação qualquer desses elementos I, que são números reais. Então, pela definição, isso implica que o meu sistema tem solução, né? Por quê? Porque o X vai ser igual a um vetor cujos elementos são esses lambdas, certo? E aí, se eu encontrei um vetor X que satisfaz isso daqui, então a solução existe. Faz sentido? Tá, então, basicamente aqui a gente definiu quem seria um X, e aí você pode verificar que, de fato, se a gente usar esse X aqui que a gente definiu, ele é uma solução do sistema, porque a gente sabe que isso aqui é verdade por
por definição de pertencer ao conjunto imagem de A. Então, eu posso determinar um X, e aí esse X, de fato, isso daqui acontece. Ele torna o sistema verdadeiro, esse sistema, né? Posso encontrar uma solução e uma solução foi encontrada e eu determinei quem ele é. E aí isso daqui seria a volta, né? Aí agora você tem que mostrar a ida. E aí é o seguinte, a solução tem equação, então AX é igual a B. Então existe algum X que satisfaz essa condição aqui, que satisfaz esse sistema. Eu quero dizer que isso implica que B está na imagem de A. De novo, é aplicar a definição, né? Se aplicar que eu tenho... Então, o que a gente vai fazer, né? Então, eu tenho uma solução para esse sistema. Então, vamos dizer que eu tenho um vetor X estrela, que eu defino quem é. Então, eu sei quem é essa solução. Então, ele é um x1, blá, 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 até xn, certo? Isso, até xn. Que eu sei que ele tá definido. Então, x estrelas é a solução. E aí, se eu reescrever a minha matriz A dessa forma, onde eu tenho isso daqui, vezes o meu x estrelinha, né? Então, eu escreveria isso daqui é igual a um certo B. Então, é B1, blá, 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 até Bn. Então, deixa eu confirmar se eu estou fazendo as dimensões corretas. Peraí. Tá. Aqui. X está no Rn e B está no Rn. Vou corrigir isso na lista. Então, ok, a gente tem um X estrela foi determinado. Esse daqui a gente sabe quem é o nosso B. Então, a gente pode reescrever como, né, isso daqui. Eu posso reescrever essa multiplicação como o A1 vezes x1 mais A2 vezes x2. Esse daqui é um vetor, tá? Só para... O vetor e o x1 e x2 são escalares. Mais o A n xn. E aí isso daqui é igual ao meu vetor B. Bn. E aí é exatamente o que a gente queria, né? Porque a gente queria ser capaz de escrever esse vetor B como sendo uma combinação linear das colunas. E se B pode ser escrito dessa forma aqui, então, necessariamente, eu tenho que B pertence à imagem de A. E aí, fechou. E é basicamente isso. Aí teria que provar a ida e a volta, né? Sim. Aqui é basicamente você está usando, né, a definição que a gente colocou aqui em cima,
que é essa daqui, né? Se B se pertence à imagem, significa que B é uma combinação linear dos vetores da matriz, das colunas. E aí você só vai usar esse significado, né, de estar na imagem, começando com isso primeiro, dizendo que se isso acontece, tem uma solução, e o inverso, né? Que a gente partiu de uma solução e aí falou aqui. Se tem uma solução, eu posso escrever B nessa forma, né? Então, de fato, eu tenho os valores x1, x2, etc. explícitos, onde isso ocorre. Então, se isso acontece, B está na imagem de A. É só isso, basicamente. Entendi. Tranquilo? Sim. Aí na questão 1, para mim não tem dúvida, porque o negócio é mais. Na questão é mais para fazer mesmo. Tem um montão de exemplo. Mas na questão 2 eu fiquei um pouco de dúvida. De, tipo assim, eu vou ter que provar que se eu tenho uma afirmação dessas, eu posso afirmar o resto todo. Então eu teria que provar que um afirma dois, dois afirma três, ainda assim até que cinco afirma um, né? Exatamente. O que você pode fazer, que de repente pode ser mais fácil, sei lá, 1 implica 3. Aí a 3 implica 5. Só que, no fim das contas, você tem que, de alguma forma, ter uma coisa que é um círculo, né? Então, você tem, sei lá, 1 implica 3, aí a 3 implica 2, a 2 implica 4, e a 4 implica 1. Então, não tá naquela ordem, mas você vê que é consistente, né? Porque uma coisa tá indo para outra. Então, no fim, são todas equivalentes entre si, que é o que você quer mostrar. E fazendo na ordem, nessa mesma ordem, eu pensei, tipo assim, se A x igual a B admite uma única solução, e M igual a N, ou seja, A é quadrado, isso indica que A é sobrejetora, né? É sobrejetora. Porque quando é sobrejetora, significa que para cada resultado só vai existir um valor de x, um único valor de x. Aí eu provei que A é sobrejetora, só que A é quadrada. Então, por consequência de A ser sobrejetora, isso significa que a imagem de A é tipo uma base, é a base canônica. Então, se a gente for fazer lá o RR, não sei o nome não, mas que é assim, escalonar pra caramba, a gente vai ver que não vai ter espaço para o núcleo, o Ker. Ou seja, o Ker vai ser zero. E injetora significa isso, que o Ker é zero. Aí eu provei pro 2, que é a injetora, e se provar que a injetora, não precisa provar que o Ker é igual a zero. Só que se a gente escalonar pra caramba, é a mesma coisa que fazer operações elementares na matriz. Só que essas operações nunca podem zerar o negócio. Então, já provaram que o determinante é diferente de zero. Tipo assim, vai mudar o determinante por causa que sempre vai multiplicar. Tipo assim, se eu multiplicar duas matrizes, o determinante vai ser igual à multiplicação dos determinantes dessas duas matrizes. Mas se o determinante de A fosse zero, então no final o determinante seria zero. Mas o determinante não vai ser zero, porque no final a gente vai ter uma base canônica. Aí provar que é bijetora, na verdade, é a mesma coisa que provar que vai. É, meio que já provou a 5 também, porque se a gente for fazer lá o coluna pra caramba, já vai ver que A vai ter N pivôs, porque cada linha vai ter um, porque vai ser a base canônica. Então, aí o que acontece? Você começou do 1, né, da afirmação 1, dizendo que admite uma única solução. E, de fato, você vai ver que se você partir da afirmação 1, você vai chegar em qualquer uma
qualquer uma das outras. Então, tipo, algumas equivalências são mais simples de provar, ou de uma coisa você consegue mostrar a todo mundo. Mas aí a ideia, por exemplo, sei lá, você sair de uma única informação e chegar na seguinte. Então, por exemplo, se você começasse tendo somente que o kernel da matriz é o vetor nulo. E aí, a partir disso, você tem que chegar no fato de que o determinante de A é diferente de zero. Não sei. Essas questões assim são um pouco confusas, pelo menos. Não sei se vocês estão acostumados a fazer umas questões de provar equivalência e, enfim, afirmações que você tem que provar implicações e etc. Essas questões de provar é meio complicado. Mas começando que o kernel é nulo, pelo enunciado, a gente já tem que, como a matriz é quadrada e o kernel é nulo, significa que A é sobrejetora. Só que A é sobrejetora e por kernel ser nulo, A é injetora. E então A é bijetora. Só que toda matriz que é bijetora, ela tem um determinante diferente de zero. Se eu não me engano, tem um teorema falando isso. A senhora consegue me confirmar isso? Deixa eu ver, tenho que olhar, não sei de cabeça. Estava estudando por fora álgebra linear, aí eu me lembro de ter visto determinante, não, um teorema falando que se uma matriz é bijetora, significa que o determinante é diferente de zero. O que faz todo sentido, na verdade, né? Porque se ela é bijetora, então, enfim, vai ter uma inversa, e ter uma inversa significa que o determinante é diferente de zero. Ela, ela teria uma inversa porque eu poderia chegar na identidade, né? Oi, desculpa, você pode repetir? Ela seria inversa. Ela teria inversa porque eu poderia chegar na identidade por ser sobrejetora, né? E aí ela tem inversa, e aí a gente sabe que se tem inversa, o determinante é diferente de zero. Que foi a definição que a gente formulou. É isso, agora é só colocar no papel. Boa noite, Paulo. Mais dúvidas? Eu poderia usar um pouco sobre o RE, o escalonar pra caramba. O que eu posso tirar da matriz ali de informações, porque eu acabei não entendendo muito bem pela aula. Deixa eu só fechar a janela, porque tá um pouco barulhento. Senão eu não escuto vocês direito. Tá, então Kai, sua dúvida é sobre o escalonamento, certo? O que exatamente? Não, porque a gente tem como tirar a base, a identidade, sempre quando a gente escalona, né, a matriz. Só que eu não entendi muito bem como funciona o algoritmo em si, sabe? Ok. Então. Tem algumas. Tá, então vamos lá. Dúvida. Nossa, dúvida 3, né? Do dia. Que é sobre o Reduced Row, que é o RREF. Tá, então a ideia é o seguinte, né? De forma geral. A gente começa com uma matriz A qualquer.
genérica. Então, aqui eu tenho os elementos da minha matriz. É uma matriz N por N. N1, A1N e AN. E aí a gente quer... Então, são duas coisas, né? Vamos começar para esse primeiro caso, onde a gente quer só reduzir uma matriz A. E aí, o que que significa, né? Eu fazer essa operação aqui, a gente quer chegar numa matriz que tem o seguinte formato. Então, eu tenho uma identidade aqui, tem um 0. Então, na verdade, tem alguns casos, né? Vamos começar por um caso simples. Então, vamos começar com N igual a N, por exemplo. Aí, supondo que as minhas colunas são LI, eu vou chegar em uma matriz que é a matriz identidade. Então, vou chegar nessa matriz aqui, aplicando as operações. Você consegue... Você entende por que isso daqui acontece nesse caso, em particular? Caio, tá aí? Sim, sim. Porque se elas são LI, de alguma forma vou conseguir multiplicar por algum escalar, né? Que possa chegar nessa forma. Como assim, multiplicar por um escalar? Se a gente pegar e multiplicar qualquer linha dessas, e entre as operações, nas operações entre linhas, né? A gente vai conseguir deixar na forma da identidade. Então... Eu não sei se eu consigo definir muito bem, mas acho que é isso. Tá, então sua lógica faz sentido, né? A gente vai fazendo as operações, né? Então, o que é encontrar a forma reduzida? A gente vai, a partir do A, fazer uma série de operações elementares, que a gente consegue escrever essas operações como matrizes, que foi o que a gente viu. Então, vamos supor que a gente fez K operações, aplicou K operações diferentes em A, e aí a gente obteve a identidade. O que isso acontece, né? Eu encontrei, se eu multiplicar todas essas matrizes E, no fim das contas, o que eu estou dizendo é que isso é a inversa de A. Que a gente sabe que quando uma matriz ela tem uma inversa e eu aplico a inversa nessa matriz, eu retorno a matriz identidade. Então, no fim das contas, a gente está encontrando essa matriz inversa também. E o que eu ia falar mais? Eu esqueci agora o que eu ia falar. Tá. E aí, lembra que a gente teve um momento que a gente tinha um sistema AX, então vamos continuar nesse caso ainda em particular. Cris, Oi. é uma dúvida bem besta, só que eu esqueci. Quando tá, por exemplo, o A, aí a direita é 1, é 2, é 3 e até o ER, é porque vai multiplicando A pela direita, né? É sempre a direita de A, né? É a esquerda. A esquerda, é. Isso. Uhum. É sempre a esquerda, porque as operações que a gente está fazendo são em relação à linha.
Aí a gente viu até um exemplo ontem, onde a gente aplicava uma operação à direita. E aí, por exemplo, você pegar uma matriz simples, né? 1, 2, sei lá, 2, 4. E aí, vamos supor que a gente quer trocar de lugar, né? Trocar uma linha pela outra de lugar. Aí a gente aplica a matriz à esquerda, né, da operação, a gente vai ter 2, 4, 1, 2. Aí a gente viu isso várias vezes, né? Vocês já até cansaram dessa matriz aqui. Só que se a gente fizer essa mesma multiplicação pela direita, a gente vai modificar a ordem não nas linhas mais, mas das colunas. Então, ao invés de ter 1, 2, 2, 4, eu vou ter 2, 1, 4, 2. Então, eu tô ainda estou aplicando uma operação elementar, só que não mais em relação às linhas da matriz, mas sim em relação às colunas. E aí, enfim, só tomar cuidado com isso, porque aí a gente está fazendo outra coisa diferente, né? Porque lembra que também que você multiplicar matrizes, você precisa observar uma ordem, porque não necessariamente você multiplicar, tipo, B vezes A vai ser igual a vezes B. Para algumas matrizes, sim, isso de fato é igual. Mas não é uma regra geral, igual a gente multiplica números. Então, isso daqui é uma operação nas colunas. E aí vocês podem perguntar, por que não fazer uma operação elementar nas colunas ao invés de fazer nas linhas? Aí, enfim, alguém... acho que não tem muita... Não sei dizer se tem uma vantagem operacional. Enfim, ou é só uma... Qual é a palavra? Enfim, alguém começou a fazer dessa forma e aí ficou estabelecido enfim, que a gente vai ver as coisas acontecendo de operações nas linhas. Se a pessoa for ver, é sempre tipo o mesmo padrão de multiplicando pela coluna. Tipo, se a pessoa for ver a fórmula não, é a função do determinante também, utiliza a coluna. Oi, você pode repetir? É que é tipo assim, meio que padronizado. Na fórmula do determinante, na fórmula não, da função do determinante, por exemplo. A gente faz operações com as colunas. Ah, tá. É que tem uma outra coisa também que agora eu tô pensando aqui, que se a gente for pensar, né, o que acontece quando a gente faz operações para colunas, ele preserva o espaço das colunas, né? Então, aqui se a gente modificar, por exemplo, a gente está trocando a ordem, né? Aqui. A gente mudou a ordem das colunas nesse caso, então então se a gente está pensando numa base para o espaço das colunas, isso daqui continua gerando a mesma coisa, certo? Se a gente modificar. E operações com linhas, vocês concordam que elas preservam o espaço das linhas da matriz. Então, por exemplo, se eu reescrevo, se eu, sei lá, pegar a minha matriz A e eu somar na primeira coluna um múltiplo da segunda coluna. A matriz que eu obter a partir disso, ela ainda gera o mesmo espaço dessa matriz A. As combinações lineares que eu fizer ainda vão gerar o mesmo espaço vetorial.
Então, se eu tenho, sei lá, se eu fizer agora se eu, sei lá, multiplicar aqui e fizer 2, 4, 2, 4. E aí, inclusive, a gente descobriu que um é múltiplo do outro, né? E aí, aqui a gente fez uma operação com essas colunas, multiplicando essa primeira, uma operação elementar. E esses dois vetores geram a mesma coisa que esses daqui. Tipo, qual é a ideia, né? Qualquer operação elementar que eu fizer preserva o espaço que vai ser gerado. No caso de operações em relação às linhas, eu estou preservando o espaço que é gerado pelas linhas. E aí você pode perguntar, qual dos dois, isso que a gente estava pensando, né? Qual dos dois usar? E aí a gente tem que ver qual o nosso objetivo, né? A gente quer computar o ranking, o ranking da matriz, né? Que é enfim, o número de pivôs ou quais operações a gente está tentando fazer. E aí, no caso do que a gente quer fazer com... Né, em seguida eu vou falar que a gente vai fazer escalonar pra caramba, como o Thiago falou. A gente quer preservar o espaço das linhas, certo? Porque a gente tem um sistema e o nosso sistema, ele está construído em relação às linhas. Então, se a gente voltar aqui e escrever explicitamente quando a gente tem um sistema x igual a b, a gente vai ter A1 x1 mais A12 x2 e assim por diante, até A1n xn igual a B1. E aí a gente vai ter, enfim, aqui, pensando m vezes n. Então, a gente entra aqui, blá, 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 que é o nosso sistema, certo? Então, a gente quer fazer modificações nesse sistema que tornem ele simples de resolver, simples no sentido de que se a gente escalona, então, e a gente, sei lá, supondo que a gente está n igual a n, a gente encontra identidade, então a gente faz a operação, sei lá, encontra a inversa, e aí, sei lá, vou aplicar a inversa aqui, que é um jeito possível, né, de encontrar a solução. É isso daqui. Só que todas as operações que eu faço de operações elementares à esquerda, que é operações nas linhas, eu preservo o meu sistema de equações. Vocês concordam com essa afirmação? Pode repetir a afirmação? Ó, aqui a gente estava debatendo sobre operações nas colunas versus operações nas linhas da matriz. Então, nas linhas eu vou aplicar a esquerda, nas colunas eu aplico a direita da matriz. Aí a gente viu que operações nas colunas da matriz preservam as colunas e o espaço que é gerado pelas colunas. Aí, nos exemplos que a gente usou, o escalonamento, superescalonamento, a gente usou sempre com operações de linhas, porque a gente estava usando para resolver um sistema linear. E aí, nesse sistema linear, a gente gostaria que as linhas fossem preservadas, o espaço gerado pelas linhas fosse preservado. O que acontece, né? Eu não quero modificar, tipo, eu estou modificando esses valores aqui, né, no meu sistema, esses Azinhos aqui, esses Bs. Porém, o meu espaço de soluções, eu gostaria que
que ele fosse o mesmo. Faz sentido? Essa parte final eu não entendi. Tá, então vamos pensar junto aqui. Talvez uma maneira de explicar. Tá, então aqui. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho meu AX igual a B. E X, os X que são soluções esses valores aqui. Então, vamos pensar numa coisa um pouco mais simples, né? 2 por 2. 2 igual a B1. Então, X1, X2 aqui. A21, X1 mais A22, X2 igual a B2. A gente está aplicando, né? Se a gente fazer o escalonamento aqui, para o nosso sistema, a gente vai aplicar todas as operações, né? Aplicar as operações de linha. E eu estou modificando a minha matriz A e o meu vetor B, certo? Então, esse aqui vai ser o nosso novo B, esse daqui é o nosso novo A. Vocês concordam comigo que as soluções que são válidas para esse sistema aqui em cima também são válidas para esse sistema aqui embaixo? Todos os X que funcionam aqui também são solução nesse sistema aqui. Sim, Concordo. porque é uma igualdade, né? Quem fizer numa parte tem que fazer na outra. Exatamente. Então, aqui a gente está preservando as soluções, né, que funcionam para isso daqui. O que ele está dizendo é que ele está preservando o espaço das linhas no sentido de que eu tenho. Então, né, se a gente coloca, né, quando a gente vai escalonar, geralmente a gente faz isso, a gente escalona o A e o B junto, né, porque a gente está aplicando essas operações para ambos. E aqui, vamos tentar reescrever, né, o nosso X. A gente tem, se a gente pensar em A, escrever ele como uma e aí esses dois são dois vetores. Pensar aqui em transposto, né? Porque a gente está padronizando os vetores como sendo assim, dessa forma. Aí vamos pensar. Isso aqui é AT, A2T. E aí eu tenho um X aqui, vamos pensar aqui no mundo 2 do R2 por enquanto. Igual a B. P1, B2. E o que a gente está dizendo é que eu tô pensando junto com vocês.
O que que é o espaço o espaço linha, né, da matriz A? São esses... São todos os vetores que eu posso escrever assim, né? Então, vou multiplicar o vetor que é a linha 1 pelo vetor na linha 2. Então, eu tô um pouco confusa aqui agora com a anotação que eu fiz. Mas, enfim, qual que tá acontecendo, né? Aqui, só que... peraí. Porque aqui é que são coisas... que aí a gente, enfim, tava confundindo com outra coisa. Mas, moral da história que eu tô tentando dizer é que essas operações preservam o espaço que é gerado pelas linhas, né? Então, as transformações que a gente está fazendo são multiplicações, tipo combinações lineares dos outros vetores, ou eu estou trocando a linha, ou eu estou multiplicando a linha por alguma outra coisa, que eu estou tentando dizer que isso não muda o espaço que eu estou gerando com essas linhas. Então, tipo, os vetores que eu consegui escrever antes dessa forma aqui continuam sendo os mesmos. Agora entendi. Uhum. E aí, talvez eu esteja me comunicando de uma forma um pouco confusa, mas é só para a gente poder entender o que está acontecendo. Caio, foi o Caio que perguntou, né? Tá fazendo sentido? Aham, tá assim, acho que tá. Deu pra entender melhor. Uhum. Tá, então aqui o que acontece é que são dois espaços diferentes. Tipo, se a matriz for... se a gente tiver nesse caso aqui, em particular, que é M igual a N, os vetores são ali, vocês concordam que tanto o espaço das colunas quanto o espaço das linhas é igual? Porque esses vetores aqui são os vetores canônicos. São os vetores da base canônica, né? Só que transpostos. Sim, sim, a linha 1 é igual a coluna 1, a linha 2 é igual a coluna 2 e por aí vai. Uhum. Então, nesse caso aí, multiplicar pela esquerda ou pela direita não faz diferença, né? Em que caso? Nesse aqui? Em questão de preservar a linha e coluna, ou coluna. Ah, sim. Nesse caso aqui, se você quer escalonar a matriz, só que aí pensa que, em geral, a gente vai fazer isso porque a gente tem um sistema. Então, se a gente tem um sistema, a gente vai fazer as operações em relação às linhas. Porque a gente não quer modificar as soluções, certo? A gente quer que essa matriz escalonada, as soluções em relação a essa matriz escalonada sejam as mesmas que a gente obteria aqui.
E a gente está fazendo todas essas operações, de certa forma, simplificando a minha matriz para eu encontrar soluções que eu encontraria aqui. Então, eu não posso aplicar operações de colunas para isso. Porque aí eu tô modificando porque qual que é a igualdade aqui, né, que eu tenho? A igualdade que eu tenho são nas linhas. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Tô raciocinando aqui, peraí. Somar as linhas, não é isso? Pensa o seguinte, né? Se a gente tem esse sistema aqui. Se eu tentar aplicar... não tem nem como eu fazer aqui, né? Porque eu estaria aplicando as minhas operações. Tipo aqui, assim. Vamos pensar num exemplo prático, talvez. Então, vamos pensar num sistema que é, sei lá, 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho x1, x2 igual a b1, b2. Ops, espera aí, tem que dar um valor, né, pra poder fazer sentido. Então, vamos ver, sei lá. 3. A gente sabe que uma solução para isso daqui é 0, certo? Se a gente aplicar vamos tentar... Então, aqui é esse sistema. x1 mais 2, x2 igual a 1. 3x1 mais 4x2 igual a 3. E aí, a gente ia fazer o escalonamento, né? Tinha a nossa matriz AB e aplicava à esquerda as operações, certo? Então, o que a gente está tentando mostrar que se a gente aplicar alguma coisa à direita, a gente está modificando o nosso sistema. Se a gente aplicar alguma coisa à direita de A. Nossa, agora eu fiquei um pouco confusa aqui. Que acho que nem faz sentido, né? A gente tem.
não faz muito sentido a gente tentar aplicar uma operação à direita do A, porque a gente não pode ignorar esse x que tá aqui, né? Tipo, eu não tenho como multiplicar uma coisa no meio da matriz assim. Isso não funciona no sistema. Então é só multiplicar pela esquerda, não pode multiplicar pela direita. Não, quando a gente está trabalhando com sistemas, não. Beleza. Mas fez sentido, porque se a gente multiplicar pela esquerda, a gente está preservando as soluções? Essa é a ideia mais importante aqui. É porque tipo, não pode colocar pela direita também por causa do X, né? Que não pode separar o A do X. Ou tô errado? Também. Eu só não entendi essa parte, por exemplo, de preservar linha e coluna. Tipo assim, pela esquerda preserva a linha, pela direita preserva a coluna. Como Uhum. assim preservar a linha e a coluna? No caso, é preservar o espaço que você está gerando. Então, tipo assim, quando a gente faz operações. Então, eu tenho aqui, tenho minha linha A1, tenho a minha linha A2, né? Transposto. E aqui seria A1, blá blá blá, até A1N. Então, esse é o meu A1. E o meu A2 é 2, 1, até A2. Aqui eu tô no mundo 2x2, né? Pra simplificar. Então, até A2, 2. Na verdade, só tem dois limites, mas enfim. E aí, o que acontece? Eu tenho um espaço que é gerado pelas linhas, que são todos os vetores que eu consigo construir assim, né? Como soma das minhas linhas. Que no fim das contas é a transposta, né? Então, essa daqui eu posso escrever como sendo A1, A2, a transposta disso. E A1, A2 são colunas aqui nessa matriz. Então, para esse caso aqui, eu estou fazendo operações pela direita, pela esquerda da matriz. Então, por exemplo, se eu fizer uma troca, eu estou trocando os vetores de ordem, mas eles continuam sendo iguais. Então, todo mundo que eu gerar, todos os vetores que eu gerar com combinação linear desses dois, continuam fazendo parte desse conjunto, certo? Então, eu tenho um conjunto aqui V, que são esses vetores que eu formo como combinação linear, onde o lambda 1 e o lambda 2 são quaisquer números reais. Se eu trocar a ordem das linhas, eles permanecem aqui, né? Ainda são os mesmos. Se eu fizer uma multiplicação de qualquer uma das linhas, esse vetor aqui, ele se torna um múltiplo desse primeiro. E aí o que acontece? O espaço que ele gera também é o mesmo, porque eu tô pegando, né, só um múltiplo dele próprio. Então, por exemplo, se antes eu escrevia um certo vetor B como sendo A1 mais A2, e aí eu modifiquei a minha linha A1 transposta nesse vetor aqui, eu modifiquei ele como sendo 1 sobre 10. Eu vou gerar esse mesmo vetor B de novo. A única coisa que eu vou mudar agora é que eu vou multiplicar por 10. Então, se eu dividir esse daqui por 10, quando eu for construir o vetor B, eu multiplico por 10. Ele vai continuar fazendo parte desse espaço. O que acontece agora é se eu pegar a linha 2 e fazer uma combinação dela,
e fazer uma operação onde eu somo a linha 1 na linha 2. Esse vetor B eu vou poder escrever ele de novo. Então, quem vai ser meus novos vetores, né? As minhas novas linhas vão ser o A1, sei lá, mais 2 vezes A2, por exemplo. Aí agora, para construir esse vetor B, eu posso simplesmente multiplicar isso por 10, que eu vou ter o 10A1 daqui de cima, por exemplo. Então, nós tínhamos dividido esse por 10. E aí agora, quem vai ser o valor que vai acompanhar o A2? Eu vou simplesmente fazer... Aqui seria 10 vezes 2, daria 20. Eu posso fazer como aqui? Posso fazer menos, então vai ser mais, menos 19A2. E aí você concorda que no fim das contas, isso daqui vai resultar exatamente no mesmo vetor, esse daqui? Vai ser o mesmo B? Só uma dúvida, qual foi a operação que fez para ficar 2A2? Aqui seria se você tivesse somando 2 vezes a linha 2 na linha 1. Então, essa é a sua nova linha 1. Então, primeiro o que você fez? Primeiro você pegou a linha 1 e dividiu por 10, certo? Então, você fez uma operação, aí depois de feita essa operação, você somou essa linha 1 2 vezes a linha 2. Que é uma operação que você pode fazer, certo? Porque ela é elementar. Então, essa daqui é a sua nova linha 1. Só que no fim das contas, os vetores que eu consigo escrever como combinação desses dois continuam sendo os mesmos vetores. O que significa isso? Que o espaço gerado pelas linhas é igual. Todos os vetores que estavam aqui antes, depois das operações elementares que eu apliquei à esquerda, continuam sendo os mesmos vetores aqui. Isso significa dizer que o meu espaço foi preservado, mesmo realizando essas operações. Agora eu entendi. Uhum. Esse negócio de preservar o espaço da linha da coluna. Perdoe a minha dicção, ela é meio ruim. Oi? Perdoe minha dicção, ela é meio ruim. Assim, falhando como tô falando. Não, tudo bem. Minha mãe fala a mesma coisa quando eu tô falando com ela. Mas é isso. E aí... E aí, no fim, essa era um comentário do Caio, né, lá no início, que inclusive Ele saiu. ele saiu. Uhum. Mas é isso. No fim das contas, o que que tá acontecendo, né? Quando você faz esse super escalonamento. Você tá... se você tem um sistema, você tá tentando simplificar, você está tentando encontrar soluções para o seu sistema. E aí você pode encontrar essas soluções fazendo colocando a matriz Algoritmo. na sua forma, esse algoritmo que coloca a matriz na sua forma reduzida. E isso. Aí vai ter esse caso aqui, onde a gente, né, encontra a matriz identidade, mas não é sempre que isso vai acontecer, né? E aí, em outras situações, você vai encontrar uma matriz em blocos que ela tem esse formato. Você tem uma identidade aqui para uma certa quantidade de linhas, sei lá, que tem tamanho R, por exemplo. E aí você vai encontrar uma matriz de zeros aqui embaixo. E, enfim, aqui você vai encontrar uma outra coisa. Uma outra matriz aqui, um zero aqui. Enfim,
E aí tem alguns. Inclusive, eu acho que ele falou em aula, né? Tem alguns casos que você pode encontrar. Você pode encontrar só a identidade, você pode encontrar alguma coisa que é assim, por exemplo. E aí isso dá informações também sobre essa matriz. É muito Isso aí confuso. seria o que eu posso encontrar usando o superescalonamento, é? Oi? Isso aí que você falou agora, seria o que eu posso encontrar usando o superescalonamento, aplicando ele? Sim, então, você vai aplicar o escalonamento e aí você vai chegar em algum resultado, certo? E vai ter um momento que você vai parar de aplicar as operações. E aí, quando você para, você pode encontrar um caso em que ele é assim, eu tenho uma matriz de identidade, e aí aquele caso que era M igual a N, e as colunas eram LI, etc. Tem uma outra situação que você pode encontrar que vai ser assim, onde você tem uma matriz de identidade você tem uma matriz em blocos e aí você tem uma matriz de identidade dentro dela e as outras coisas são zero. Ou enfim, tem uma certa outra matriz N aqui. Enfim, aí tem algumas situações. Entendi. Aí, tipo assim, eu uso aquele escalonamento. Eu uso ele para resolver sistemas, em geral. Sim, para resolver os sistemas. Beleza. Aí tem outras coisas que você pode responder, por exemplo, qual é o posto da matriz? Isso com escalonamento. Aham. Caramba. Porque aí, por exemplo, você tem uma matriz e você escalonou ela e deu identidade, então você sabe que o rank da matriz é igual a N, né? E aí você encontra a dimensão do espaço coluna e etc. Enfim, tem várias coisas. Eu não sei se hoje eu ajudei mais do que confundir vocês. Espero que não tenha confundido muito. Confundi não deu pra ajudar pra caramba. A dúvida que eu tinha, por exemplo, do escalonamento e desse negócio de multiplicar para a direita e pela esquerda. O E1, o E2, coisa assim. Eu vou. Deixa eu parar a gravação. Então, tchau, quem estiver assistindo depois. Tchau, tchau.